explicando a palavra de Deus. Existem dúvidas quanto a vários batismos que a Bíblia cita. Batismo com o Espírito Santo, batismo na água, batismo com fogo e batismo em Cristo. Qual a diferença desses batismos? O texto que nós vamos ler está em Mateus, capítulo 3, versículo 11 e 12. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele já tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. E vamos ler agora João 3:3. Aí respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. E outro trecho que nós temos na palavra de Deus está em Romanos 6, que diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus foi batizado na sua morte? Qual é a diferença desses batismos? Qual a diferença deles? O que é o batismo com o Espírito Santo? Todos nós sabemos que quando houve a queda do homem, todos nós somos pecadores, a partir do entendimento. E a natureza em nós, ela é restaurada quando nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, que é a chamada regeneração ou novo nascimento. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos regenerados, e aí nós dizemos que recebemos o Espírito de Deus dentro de nós, é Deus dentro de nós. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Há algumas divergências que alguns entendem que o batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Não. Falar em línguas, dom de cura, dom de profecias, dom da palavra, do conhecimento, é um dom que Deus nos dá. O Espírito Santo é o mesmo. Ele dá esses dons a cada um de nós, para nos capacitar para a obra. Mas o batismo com o Espírito Santo é receber o Espírito Santo dentro de nós na regeneração do novo nascimento. Quando nós escutamos a palavra de Deus, está em 1 Pedro 1:23, que diz que a palavra de Deus ilumina a nossa mente e o Espírito Santo nos convence do pecado e nos regenera. Esse é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com fogo. O batismo com fogo é o juízo de Deus. Deus, nesse momento, ele é nosso advogado. Mas quando ele voltar à segunda vinda, ele é juiz. Nesse momento ainda existe a misericórdia de Deus, está presente. No versículo 2 diz: a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro. Aqui são aqueles que vão se salvar. São aqueles que reconhecem, que confessam Jesus como Senhor e Salvador. O primeiro passo da nossa caminhada é reconhecer que é pecador, se arrepender dos pecados e confessar Jesus como Senhor e Salvador. A salvação tem uma ordem de salvação. Começa com a graça preveniente, regeneração. Depois nós temos, depois de regenerado, nós temos a capacidade de ter fé e se arrepender. Depois nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Somos adotados filho de Deus. Depois vem a santificação e a glorificação. Então, esse trigo no celeiro é a nossa salvação, os que vão ser salvos.
Mas queimará a palha em fogo inextinguível é os que não creram em Jesus Cristo. É o juízo de Deus. São aqueles que vão ser condenados. E aí nós vamos ter agora o batismo em Cristo, está em Romanos, e diz, quando a palavra diz, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte. O batismo em Cristo é a nossa santificação, é a nossa caminhada de fé, é a etapa depois da justificação. Nós somos agora uma vida em santidade, em santificação. O Espírito Santo nos acompanha nessa caminhada para nos tornarmos parecidos com Jesus. Então nós temos que receber o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Mas aquele também, sem a santificação, ninguém verá a Deus. E agora tem o batismo na água. Muitos dizem, algumas denominações, que se você não for batizado na água, não terá salvação. O batismo na água não leva ninguém para a salvação. O batismo na água é uma confissão pública de fé em Jesus Cristo. Quando você é batizado na água, você está confessando publicamente sua fé em Jesus Cristo para fazer parte de uma comunidade de fé, participar da ceia do Senhor. Esse é o objetivo do batismo na água. O batismo na água não é para a salvação. Então, esses são os 4 batismos que nós encontramos na Bíblia. Mas o batismo que nos dá a salvação é o batismo com o Espírito Santo e o batismo em Cristo, que é a santificação. Espero que com essas explicações tenham tirado as dúvidas. Que Deus nos abençoe.